Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 69. E o nosso tema da aula de hoje serão os números decimais e fracionários na reta numérica. Então vamos pegar os números decimais, os números fracionários e vamos localizá-los lá na reta numérica, verificando lá quem que é o maior, quem que é o menor, qual que é a posição que ele vai ficar, entre quais inteiros que fica esse número racional, e é isso que nós vamos estar estudando. O objetivo proposto para esta aula é representar na reta numérica números racionais positivos nas formas fracionárias e também decimal. Decimal quando tem a vírgula lá que vocês com certeza bem lembram. Reta numérica é uma reta onde os números são marcados e ordenados. Então eu vou ter uma reta igual a régua. E aí nós marcamos e ordenamos esses números, quem que vem antes, quem que vem depois, qual que é a sequência e tudo mais. Então este exemplo aqui, ó, vejamos na gravura, no desenho, está lá a reta, a régua. A reta numérica está indo do 0 até o 10. Então, é uma reta numérica contando ali 10 centímetros. E cada tracinho deste que eu tenho aqui equivale a 1 milímetro. Então, aqui está uma representação da reta numérica colocando na régua. A régua, a trena e a fita numérica são exemplos de reta numérica. Então, vejam só. Cada risquinho 1 milímetro, milésima parte do metro, 1 sobre 10, 1 sobre 1000, por isso que é 1 milésimo, é como se eu tivesse um pedacinho só de 1000, então 1 milésimo. 1 milímetro significa a milésima parte do metro. O que mais que nós temos? O centímetro, que é a centésima parte do metro. Se ele é centésima parte do metro, é 1 sobre 100, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centésimo. Ok, pessoal? E o decímetro? O que seria o decímetro? O decímetro é a décima parte do metro. Então, 1 sobre 10, 1 décimo. Esse é 1 decímetro. Então, a reta numérica aqui, a gente pode pegar e fazer uma referência da reta numérica lá com as medidas de comprimento. Ok? Assim como os números naturais, os números na forma decimal ou fracionária também podem ser representados na reta numérica. Todos eles podem ser representados. Então nós temos aqui 0,02, 2 centésimos, 2,18 ali na gravura, ou seja, 2 inteiros 18 centésimos, 3 inteiros e 15 centésimos, o 3,15. Vamos observar essa reta numérica com a representação de alguns pontos correspondentes a números naturais. Então estão lá os naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Tanto que está a reta com uma setinha na ponta, dizendo que ela continua até o infinito. Cada número natural corresponde a um ponto. Então vejam só, cada um deles corresponde a um único ponto e a distância entre os dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Então todas essas distâncias são iguais, então corresponde a uma unidade. Beleza, pessoal? Então tá lá, uma unidade cada um deles. Do 0 até o 4, 4 unidades. E como representar na reta numérica, na forma de fração, como esse daqui, ó, 1/5. Como que eu vou representá-lo na reta numérica se aqui são todos números inteiros? Ora, bolas, vamos verificar como fazer isso aqui. Vem comigo. Observe algumas maneiras. Vamos lá. 1/5 é maior que 0 e menor que 1. Boa dica. 1/5 é maior que 0, menor que 1. Então já sabemos que ele ficará entre o 0 e o 1. Desenhei uma reta numérica e localizei, ou eu localizo, os pontos que representam o número 1 e o número 0. Então tá lá, número 0, número 1 representado. A gente vai dividir essa distância ali do 0 até 1 em 5 partes de mesma medida. Então, 5 partes exatamente iguais. Estes intervalos têm que ter a mesma distância. Então, eles devem ser iguais. Beleza. O primeiro ponto a partir do 0, este aqui,
primeiro a partir do zero é o que corresponde a 1/5. Claro, ó, 1/5, eu tenho 5 pedaços, vou usar somente um. Então aqui a gente localiza 1/5 na reta numérica. Tá lá, localizado, marcado em vermelho. Beleza, pessoal? Tranquilo, então 1/5 é a quinta parte do 0 até 1. Prosseguindo, 1/5 é equivalente a 2/10, que na forma decimal ele pode ser expresso por 0,2. Então a gente faz uma fração equivalente, multiplicamos o numerador e o denominador por 2, temos 2/10. E 2 dividido por 10, 0,2, que é o mesmo 2/10. Então ele é representado ali na sua forma decimal. Forma de fração e forma decimal. E esse número também está entre o 0 e o 1. Então vejam só, é o mesmo 1/5 que nós estamos representando na reta numérica, só que desta vez nós vamos representar ele como sendo um decimal. Então está lá, distância do 0 até 1, dividimos o intervalo da reta em 10 partes com a mesma medida, tem que ser 10 partes iguais. E aí vai ficar, olha lá, as 10 partes dividindo, né, a reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes iguais. E aonde que vai estar? Localizei o segundo ponto a partir do zero. Por que o segundo ponto? Porque são 2/10, duas partezinhas de 10, que ele corresponde ali ao 0,2. Está lá localizado. Então localizamos na forma de fração e localizamos na forma de decimal um valor na reta numérica. Vamos representar esse outro, nesse exercício que aqui está resolvido. Representar 1,3 na reta numérica. O número 1,3 está entre o 1 e o 2. Lógico, né? É 1,3, passou de 1 e não chegou no 2. Então dividimos o intervalo da reta entre 1 e 2 em 10 partes iguais e localizamos o terceiro ponto a partir do 1 para a direita, que corresponde a 1,3. Então tá lá, ó. 0, 1, 2. Então o intervalo que nós queremos, 1,3, ficará entre 1 e o 2. Ok, pessoal? E vamos dividi-lo ali em 10 partes com a mesma distância, mesma medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 partes iguais. E se nós queremos a terceira parte, são 3/10, 1 inteiro e 3/10, ora, é a terceira parte, primeira, segunda, terceira, e ali está localizado o 1,3. Perfeito, pessoal? Espero que sim, espero que tenham compreendido essa. Representaram 9/4 na reta numérica. Mesma coisa. Então vejam só, a fração 9/4 corresponde ao número misto. Lembram lá de fração imprópria que pode ser transformada numa fração mista? Tá lá, ó, 9/4 transformado numa fração mista, 2 inteiros e 1/4. Portanto, 9/4 está entre o 2 e o 3, 2 inteiros e 1/4. Então dividimos o intervalo da reta em 4 partes iguais. E localizamos o primeiro ponto. São 4 partes, já que eu quero 1/4, vou pegar a primeira. A partir do 2 para a direita, que corresponde a 2 inteiros e 1/4, que é o mesmo 9/4. Então tá lá. Então a distância que nós queremos, esse intervalo, ele vai ficar entre o 2 e o 3. Intervalo entre o 2 e o 3, beleza? Já que são 9/4, que dá 2 inteiros e 1/4. Entre o 2 e o 3, vamos repartir em 4 partes iguais. Repartido nas 4 partes iguais, 1, 2, 3, 4 partes iguais. E vamos pegar a primeira. Beleza, localizada ali o 9/4, que é a mesma coisa que o 2 inteiros e 1/4. Beleza? Compreenderam, pessoal? Espero que sim. Qualquer coisa, assiste de novo, faz um desenho no seu caderno aí para conseguir sacar melhor essa jogada, como se faz. Observe atentamente a reta numérica a seguir e determine os números decimais correspondentes às letras M, N, O e P. Vamos lá. Então aqui, vamos pensar, os intervalos são todos iguais, não são?
1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1. Pensa, está indo de quanto em quanto, pessoal? De 3 em 3 décimos. Então é assim que ele está indo, de 3 em 3 décimos. Então vamos localizar. Olha só como ficou tranquilo. De 3 em 3 décimos. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 que está aqui e o 1,7. Então, cada intervalozinho pequeno desse daqui é 1/10, é 0,1. Agora ficou fácil de localizar quais são os números decimais que correspondem a M, N, O e P. Então, tá lá, ó. Vamos fazer todos eles? Vamos lá, né? Então, vamos terminar até o finalzinho da reta ali, ó. Todos eles aqui em amarelinho, ó, continuando aqueles que estavam ocultos. E aí fica mais tranquilo. Então, o M que aqui está, qual é o ponto decimal que corresponde ao M? 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. No N, qual seria? 1,7, 1 inteiro e 7 décimos. No O, 2 inteiros e 3 décimos. E por fim, o P, 3 inteiros e 2 décimos. Tranquilo exercício? Acredito que sim. Bem sossegado, bem tranquilo, só prestar atenção que não tem erro e nem dúvidas. Próximo, observe atentamente a reta numérica a seguir e determine os números decimais correspondentes às letras A, B, C e D. Vamos lá. 13, 14. O 13 e o 14 foram divididos em quantas partes iguais? Entre o 13 e o 14? 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, se ele foi dividido em 5 partes iguais, pegamos o inteiro e dividimos por 5, dá 0,2. Então, cada distância dessa daqui é 2 décimos. Então, aqui nós teríamos 13,2 e aonde está o A? 13,4. Fechou o 13,4 ali. Olha lá, ó. Dividido em 5 partes iguais, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. E o ponto A, então, 3 inteiros e 4 décimos. Vamos para o próximo. O ponto B, se nós pegarmos do 14 até o 15, nós temos uma única divisão aqui, pessoal, só uma. Então, ele dividiu em 2 partes iguais. Se eu divido ao meio, eu tenho exatamente a metade. E se eu tenho ao meio, aqui é 14, aqui é 15, é 14,5. E 14,5 é 14,5 ou 14 inteiros e 5 décimos. Próximo, letra C e letra D, para a gente matar essa questão. Do 15 até o 16, dividimos em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Se é 4 partes iguais, cada parte corresponde a 0,25. Então, portanto, 15 inteiros e 25 centésimos. Aqui estaria o 15,5 e o próximo é o 15 inteiros e 75 centésimos. Beleza, pessoal? Então, localizado aqui todas as letras que ele pediu. Letra A, letra B e letra C. Então, o importante sempre é verificar em quantas partes iguais a distância foi dividida. Prosseguindo. Sabendo que x, y e z dividem na reta numérica o segmento 7, então o segmento 7 até o 8, em 4 partes iguais. X, y e z, do 7 até o 8, dividiu em 4 partes iguais. Então, cada partezinha aqui corresponde a 1/4 de medida, ok? Então, já estamos lendo e já estamos interpretando a questão. Isso aí. Em 4 partes iguais e que W e T divide o segmento do 8 até o 9 em 3 partes iguais. Olha lá, 1, 2, 3 partes iguais. Quais são as frações que correspondem a esses pontos? A todos aqueles pontos que estão ali marcados com a letra X, Y, Z, W e T. Vamos lá, então vamos na jogada. 7 inteiros eu tenho aqui, daqui até
última casa, tem a parte inteira, dividiu tudo em 1/4. Então, portanto, esta primeira aqui, que é o x, é os 7 inteiros e 1/4. É essa a fração. 7 inteiros e mais um pedacinho que foi dividido em 4. 7 inteiros e 1/4. Transformando essa fração mista numa fração imprópria, vai ficar como? Lembra lá? 4 vezes 7 mais 1. E o denominador a gente repete. 4 vezes 7, 28. 28 mais 1, 29. Portanto, esta primeira localização, 29 sobre 4 ou 29/4. A mesma coisa ali no y. Então, o y eu tenho 2/4, 2 pedaços aqui que foram divididos em 4. Então, 2/4. Mesma coisa, 7 inteiros e 2/4. Pego 4, multiplico pelo 7 e somo com 2. Então, isso aqui vai me dar 30/4. Mas tanto 30 como 4 podem ser divisíveis por 2, porque essa fração ela pode ser reduzida. Então, vamos reduzir deixando uma fração equivalente a ela, simplificando a fração, ficará 15 meios. Então, y corresponde a 15 meios. E o z, veja aqui quantas partes de 4? 3 partes de 4. Então, vamos ter 7 inteiros e 3/4. Está lá, 7 inteiros e 3/4. 4 vezes 7, 28. 28 mais 3, 31. Então, o z, 31 sobre 4, ou 31/4. O w agora, do 8 até o 9, reparti em 3 partes iguais. Cada parte dessa aqui, ela será aí para nós 1/3. Então, eu tenho 1/3 até o w, mais 1/3 até o t, que serão 2/3, e mais 1/3 até o 9, que serão 3/3, que é uma parte inteira. Então, até o w eu tenho 8 inteiros e 1/3. Então, fazendo lá, 8 inteiros e 1/3. Transformando essa fração mista em uma fração imprópria, 8 vezes 3, 24. 24 mais 1, 25. 25/3 é a localização do w. E a localização do t, que são os 2/3, ficará 8 inteiros e 2/3. 8 vezes 3 mais 2, 26. 26/3. Então, encontramos aqui todas as frações localizadas na reta numérica. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido a aula de hoje e para reforçar os seus conhecimentos, é importantíssimo fazer as atividades propostas. Com elas, vocês irão a treinar e aprender muito mais. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.